Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre funções de uma variável. Por que de uma variável? Porque a gente tem funções de várias variáveis, de 2, 3, 4 variáveis, enfim, mas no momento a gente vai falar de apenas uma. Quando a gente tem função de uma variável, o que eu tenho? Um conjuntinho A, esse conjuntinho A está contido no conjunto dos reais, e eu tenho outro conjuntinho B, também contido nos reais. Esse conjunto B pode ser igual ao conjunto dos reais, tá? E a minha função, o que é? É essa transformação que eu faço de um conjunto para o outro. Então, aqui eu tenho que a gente chama de variável, conjunto, que ela vai para y. Então, ela faz essa transformação. Y, então o meu x aqui, ele vai ser o quê? Pode ser chamado de variável, argumento, pode ser chamado de, além de argumento, grandeza. Essa grandeza pode ser temperatura, pode ser distância, pode ser pressão, enfim, dentro do contexto que a gente está trabalhando. E o meu y, ele vai ser o quê? Nada mais é do que a lei de formação dessa função. Onde que essa transformação, ela está levando para uma lei, tá? Que vai formar a minha função. Nós temos vários tipos de função. Temos essa função trigonométrica, temos as funções algébrica, função logarítmica, função exponencial, temos as inversas da trigonométrica e temos as funções compostas. Essas funções compostas nada mais é do que composição entre as funções básicas conhecidas, tá? Então, assim, eu tenho trigonométrica, algébrica, logarítmica, exponencial, inversa das trigonométricas. E as outras são composições, tá? Então, elas é colocada, quando a gente fala em composição, como se eu estivesse pensando que eu tenho uma função composta com a outra, uma função dentro da outra. Mas vamos falar isso pausadamente, tá? Vamos verificar primeiro, vamos relembrar o que é uma função algébrica. As funções algébricas nada mais são do que funções, tá, polinomiais. Então, se eu tenho aqui, eu posso pensar que eu tenho a função que é 3x mais 1, tá? Esse tipo de função é uma função algébrica, função linear, uma função afim, que ela é do primeiro grau. Eu tenho umzinho aqui, ó, no expoente. Eu tenho a função que, se eu for pensar, de segundo grau, que ela é 3x ao quadrado mais x mais 1. Então, aqui eu tenho de segundo grau. Aí eu tenho as funções que a gente pode generalizar, que são as polinomial, que eu tenho an, xn, tá? Eu tenho an menos 1, x elevado a n menos 1, até a função, até o termo independente, que é o a zero. Bom, o grau da minha função ele vai estar onde? Sempre no maior expoente do x, tá? Sempre o maior expoente do x, ele vai me dar o grau da função. Cada função desse tipo aqui, que é a minha função que a gente considera função algébrica, ela tem um gráfico. Se eu for pensar na função de primeiro grau, que ela é daquele, tá, ax mais b, essa aqui é a forma geral dela, então ela vai me fornecer uma reta como gráfico. Então, eu tenho dessa forma, essa inclinação, se a minha f for crescente e o meu a positivo. Eu tenho nessa inclinação, para o a negativo, f decrescente. Bom, o que muda com relação a essas funções? Bom, de acordo com o a e com o b, eu tenho a inclinação dela. Pode ter essa inclinação, posso estar caminhando para lá, aqui eu tenho inclinação aqui,
eu tenho inclinação assim. Então, assim, o que vai estar mudando aqui, ó, é esse ângulozinho aqui, ó. Tá? Esse ângulo muda de acordo com o valor de A e o valor de B. E muda também o ponto onde que tá cortando o eixo, né? Onde corta o eixo X e o eixo Y. Então, essa é a diferença, mas sempre uma reta. Bom, se a minha função for tipo f de x igual a c. Bom, aí eu vou pensar se eu tenho y igual a c ou se eu tenho x igual a c. Se eu tiver y igual a c, ela vai cortar no eixo y. Se eu tiver o x igual a c, ela vai cortar no eixo x, no ponto que eu desejo, tá? Então, vão ser retas constantes, paralelas ao eixo x ou ao eixo y, que também faz parte da função algébrica, ok? Outro tipo de gráfico que a gente pode pensar é da função que a gente conhece, que a gente lembra direitinho, é da função quadrática, né, do segundo grau. Que é o que a gente faz, se denomina o nome de parábola. Então, eu tenho, com meu A positivo, f crescente, então eu vou ter o quê? Sempre a concavidade para cima. O que é a concavidade? Essa boquinha aqui, ó. Então, ela vai estar sempre voltada para cima. Ela pode cortar o eixo do x em 2 pontos. Ela pode cortar o eixo do x. Ela pode não cortar o eixo do x, mas tocar ele. Aí vai ser apenas um ponto. Ou ela pode não cortar e nem tocar, tá? Mas ela pode cortar o eixo do y, pode ou não, tá? Apenas assim. Mas sempre a boquinha dela vai estar voltada para cima. Então, o que significa o quê? A concavidade voltada para cima. Mas eu tenho, quando o meu A for negativo e f decrescente, então inverte, porque aqui meu f ele é crescente, tá? Então, aqui vai inverter. Concavidade da minha função vai ser para baixo. Pode cortar 2 pontos no eixo x, tá? Concavidade voltada para baixo, então a boquinha voltada para baixo. Ela pode apenas tocar o eixo x em algum ponto, mas a concavidade voltada para baixo. Ou pode não tocar o eixo x, tá? Mas pode cortar o eixo y, sem problema nenhum. Mas sempre a concavidade voltada para baixo. Então, se minha função é crescente ou decrescente, sempre vai ser essa regra para qualquer tipo de função, tá? Função que eu tenho, função retas, eu tenho esse tipo de inclinação. Se eu pensar em função quadrática ou biquadrática, então eu tenho que lembrar da concavidade, tá? Se eu pensar numa função cúbica, que é x elevado ao cubo, ou qualquer outra situação. Então, tá aqui, ó, x elevado ao cubo. Quando meu x meu 3 é positivo, então ela tá crescente. A f é crescente. Então, aqui, ó, meu a aqui tá crescendo. O que vai mudar a inclinação, ela vai ser mais apertadinho com relação ao eixo do x, do y, ou não, tá? Menos x ao cubo, ela vai estar aqui. Então, aqui ela é decrescente, menos x ao cubo. Então, aqui ele é negativo, meu a é negativo. F é decrescente. Lembrando que se meu a é positivo, no caso do azulzinho aqui, função é crescente, tá? Mas se eu estiver somando uma aqui, o que vai acontecer? Eu vou estar andando onde que está cortando o eixo, tá? No eixo x, o eixo y. Se eu tiver uma função completa ao cubo mais bx x ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Então, aqui ela pode cortar 3 vezes, então vai ficar 1, 2, 3 e volta para lá. Se ela tivesse 3 raízes reais.
Se não é uma só, ela vai ter essa mesma carinha, e as outras duas raízes são complexas. Ou as três raízes coincidem, como é nesse caso aqui, que eu tenho do x ao cubo, que x igual a zero é a raiz para a função, e as três raízes coincidem o mesmo ponto de x. Isso pode acontecer, e aí vale para qualquer outra função. Se eu pensar numa função quadrática, biquadrática, então eu tenho x à quarta e alguma coisa mais, tá? Se ela for completa, ela vai cortar 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Então, aqui ela tem o que? A carinha com cavidade para baixo, né? E uma para cima. Ou ela vai cair em vai cair quadrática, vai voltar para a função quadrática, que é parábola. Se eu tiver duas raízes coincidentes, ou se as raízes forem duas no campo complexo. E se for ímpar, tá? A minha potência ímpar, ela sempre vai ter essa carinha. Vem do menos infinito, vai para o mais infinito e vai cortar o eixo x de acordo com as suas raízes reais. Se meu n aqui, minha potência for par, no 6, 8, ele vai cortar o eixo x de acordo com o número de raízes nos reais e vai ter essa mesma aparência, carinha voltada para baixo, para cima, porque ela vem de menos infinito, volta para menos infinito. Ou, se ela for aqui, ó, vem de mais infinito, volta para mais infinito. Ímpar, potência ímpar, ela vem de menos infinito, vai para mais infinito, ou ao contrário, se for decrescente, vem de mais infinito e termina para menos infinita, tá? Essas são as raízes, as funções quando a gente pode pensar algébrica. É esse o comportamento da minha função algébrica, ok? Outra função que nós temos são as funções trigonométricas e suas inversas. Quando a gente fala em função trigonométrica, nós temos, vamos sempre lembrar, tá? Que meu f de x vai ser seno de x, eu tenho f de x que vai ser cosseno de x, tangente de x. Sempre eu tenho o argumento da minha função, meu x. Temos a função cossecante, tá? De x. Temos a função cotangente de x. E temos a função secante de x. Bom, podemos encontrar também, eu tenho que f de x, arco seno de x, que é o arco cujo seno da função é igual a x. Função inversa. F de x igual arco cosseno de x. E assim por diante as outras, tá? Ou eu posso pensar que eu tenho seno de x a menos 1. Bom, essas funções é o que a gente tem na trigonométrica, então elas vão ser conhecidas as básicas trigonométricas. A gente trabalha no círculo trigonométrico, que eu vou estar trabalhando já com radiano, com π sobre 2, tá? Que são os pontos. Se eu lembrar no gráfico, o seno, eu tenho que ele vai de menos 1 a 1, então essa é a imagem da minha função. Bom, e o domínio? O domínio são todos reais, porque ele faz exatamente isso aqui, ó. Se eu pensar aqui, que ele está entre 1 e menos 1, o seno ela faz isso, ó. Aqui eu tenho 0 a 2π. Aqui eu tenho π. Aqui eu tenho 3π. π sobre 2. Aqui eu tenho 3π sobre 2. Então, esse é o gráfico do seno que a gente tem. Cosseno, ele reage da mesma forma. Então, ele vai de menos de 1 a menos 1. Ah, mas ele pode se estender para o x negativo? Pode, tá? Só que o cosseno, ele faz isso. E tem esse gráfico. Aqui vale 0, aqui vale 2π. Aqui eu tenho π, aqui eu tenho π sobre 2, e aqui eu tenho 3π sobre 2.
E assim sucessivamente. Se eu pensar na tangente. Tangente, ela faz isso aqui, ó. Se eu pensar aqui em π, ela não toca. Ela tem alguns pontos. Que ela faz isso. Né? Ela tem aqui, ela vai para infinito. Então, para π ela não existe, para 2π também não existe. Tá? E aqui ela vem daqui, ó, faz isso. Tá? Aqui ficou, tem que juntar assim. Gráfico aqui. Ok? Aqui, se eu pensar no cosseno de 1 ou de 0, eu venho aqui, ó, cosseno de 0, ele vale 1. Cosseno de π sobre 2, eu venho aqui no gráfico, π sobre 2, ele vale 0. Ah, o seno de 0, se eu vier aqui no gráfico, ele vale quanto? Ele vale 0. E o seno de π sobre 2, ele vem aqui no gráfico, ele vale 1. Tá? Assim vale o outro, tá? Seno de π, ele vale 0. Seno de 3π sobre 2, ele vale menos 1. E assim sucessivamente, tá? Então, essas são as funções trigonométricas que a gente conhecemos. O gráfico dos demais eu vou deixar vocês dar uma pesquisadinha, ok? Bom, outra função que nós temos são as funções exponenciais e as funções logarítmicas, tá? Então, temos aqui. Função exponencial é aquela função que é onde o meu argumento está no expoente. Então, a mais conhecida é e elevado a x. As demais vão ser quem? Sempre uma constante qualquer elevado a x. Tá? Função logarítmica, que é f de x igual a log de x, numa base qualquer aqui, se não aparece nada é base 10, pode ser f de x na base 2, na base 3, e a famosa ln de x, que essa daqui nada mais é do que a função logaritmo de e na base e, tá? Então, essa daqui ela é reescrita como ln de x, tá? Então, eu tenho aqui minha função, aqui eu trabalho como exponencial e aqui as logaritmas, tá? Se eu pensar em gráfico exponencial, o que eu tenho? Quando eu vou pensar em exponencial, eu sei que ela não vai cortar o eixo do x, tá? Então, ela tem essa carinha aqui, normalmente aqui ela corta um determinado ponto, que muitas vezes pode ser 1, se meu x for 0. Então, aqui, se o x for 0, que vai ser 1, porque qual que é a carinha do exponencial? É um valor qualquer elevado a x, tá? Se o meu a for maior que 1, ele vai ter sempre essa carinha aqui, e aí de acordo com o valor de x, e de acordo com o valor de a, ele pode deslocar, subir, aumentar, ele ser mais deitadinho, mais em pezinha, tá? É o que muda. Se eu tiver... Aqui é a mesma coisa, ela sempre toca perto, mas não corta, tá? Eu tenho a função onde o meu a, ele tá entre 0 e 1. Então, meu a vai ser fracionário, tá? Então, ele vai ter essa carinha sempre aqui, ok? As logaritmas... As funções logarítmicas, o que ela tem? Ela vai também ter do mesmo jeito o meu a positivo, aliás, maior que 1, e o meu a entre 0 e 1. Por que a gente fala isso? Porque eu vou pensar que eu tenho o inverso. Se o meu a for positivo maior que 1, ele está aqui. Se o meu a for entre 1 e 0, ele está aqui. Então, o ponto de corte é esse aqui. Se eu colocar as duas juntas, eu tenho o quê? Em algum momento elas vão se cruzar.
Então, eu sei que ela corta aqui e outra corta aqui, para o A positivo. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que as duas funções são inversas uma da outra. O exponencial e o logaritmo, as duas são inversas uma função uma da outra, ok? E com o gráfico sempre nessa carinha. Então, ele desloca um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mais abertinho, mais fechadinho, mas ela nunca cruza, nunca corta o eixo do Y. Sempre o eixo do X. E a exponencial, ela nunca corta o eixo do X, sempre no eixo Y, tá? Tanto para A maior que 1 ou para A entre 0 e 1. Isso vale para logaritmo e exponencial. Sempre não corta o eixo do Y, do X, das logaritmas. E as exponenciais e logaritmas cortam o eixo do X e nunca cortam o eixo do Y. Se aproxima, mas não corta, ok? E por último, temos a função composta, tá? O que é a função composta? Se eu pensar em função composta, é aquela que onde que eu vou trabalhar sempre com duas funções, no mínimo, tá? Pode ter mais. F, G. Quando eu vou fazer a composição delas, tá? Que aqui eu vou fazer a composição. Vai ficar quem? F bola G, na variável no argumento X. Ou eu posso escrever F, tá? Que seria composta com G. Ah, mas eu posso fazer G composta com F? Tá? Vamos fazer assim que a gente entende que as duas funções depois da composição, ela já fica na variável X. Posso. Tem funções que admitem a gente fazer isso bonitinho, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho a função f, a função g, eu tô pegando a função g e tô jogando dentro da função f. Nesse caso aqui, eu peguei a função f e joguei dentro da função g. Então, a função f se tornou o argumento da função g. Nesse primeiro caso, eu tenho o quê? Que a função g se tornou o argumento da função f. Vamos ver um exemplozinho aqui. Se eu tiver aqui f de x igual a raiz de x e g de x igual a 3x² mais 1. A hora que eu for fazer a composição, f composta com g, onde que o g se tornou o argumento da minha função f, o que acontece? Eu vou pegar g e vou jogar dentro de f. A g tá aqui. Então, a g eu vou trocar por x. Então, como que vai ficar a minha função? Na função, ela é o quê? A x é a raiz quadrada, certo? Então, vai ficar a raiz quadrada da função g. A função g, quem que é? 3x² mais 1. Ok? Então, aqui eu tenho uma função composta. Se eu fizer o contrário, g composta com f. Então, o que acontece? Eu tenho o quê? Que a f agora está dentro da g. Quem que é minha f? Raiz de x. Então, eu vou trocar raiz de x por x em g. Então, eu vou ter o quê? 3. A minha g é raiz de x. Tá? Que ficou ao quadrado, por quê? Porque aqui eu tenho 3x ao quadrado. E mais 1. Então, eu tenho que a raiz quadrada elevada ao quadrado, eu vou ter x elevado a meio elevado a 2, então vai ficar só x. 3x mais 1, tá? Só para quem esqueceu, essa operação que eu fiz aqui, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada ao quadrado de x, ela é igual a x elevado a meio elevado ao quadrado. Por potência, eu tenho o quê? Que eu vou fazer essa multiplicação aqui. Então, vai ficar x elevado a meio vezes 2. Então, x elevado a meio vezes 2 é igual a 1. Porque eu posso pensar assim, eu tenho 1 vezes 2, 2, dividido por 2, 1. Então, ele resulta em x, ok? Se eu pegar uma outra função qualquer, f de x, que ela vai ser igual ln de x e g de x vai ser igual a raiz de x.
Então, a composição delas, eu tenho as duas para fazer. Eu posso fazer as duas, nem sempre é necessário, tá? Mas isso é só para entender o que é uma função composta, como que eu faço a composição. Então, eu vou pegar a ln de x e vou compor com a g. Só que o meu argumento da g aqui, ó, que é meu g raiz de x, vai se tornar o argumento de ln. Então, vai ficar ln. O meu x eu vou trocar pela g, então vai ficar a raiz de x. Se eu fizer o contrário, f, g é composta com f. Então, eu vou pegar g, que é a raiz de x, tá? Eu vou compor com f. Então, a f vai ficar o quê? Vai virar o argumento de g. Então, o argumento de g vai ser ln de x, tá? Então, eu tenho uma composição. Então, a minha composição g composta com f vai ficar ln, raiz quadrada de ln de x. A mesma coisa pode acontecer com as trigonométricas ou exponencial, tá? Se eu pensar que eu tenho aqui, ó, seno de 3x ao quadrado mais x. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma função composta, onde que eu tenho uma função g de x, seno de x, e tem uma função h, por exemplo, de x, que é 3x ao quadrado mais x. O que eu fiz? Então, aqui, a minha f, ela se tornou quem? F de x, ela é igual a quem? A g composta com h. Por quê? Porque a minha h está dentro da g. Foi colocado o lugar do x. Então, para ficar seno de x, de 3x ao quadrado mais x. Exponencial, a mesma coisa. Eu posso ter que a f de x igual a e elevado a uma função qualquer, a um ln de x, por exemplo, ou de x mais 1. Aí eu tenho composição de 3 funções, tá? Que seria um t e elevado a x. Aí eu tenho um g ln de x e tenho um j que é x mais 1. Então, eu tenho t de g composta com j de x. Eu peguei a j, joguei dentro de g e a g eu joguei dentro de t. Que aí se tornou essa função aqui, que é uma função composta. Ok, pessoal? Então, quando a gente fala em função composta, a gente fala exatamente desse tipo de função, tá? Onde que eu tenho essa composição, uma função dentro da outra, e sempre essas funções, elas se refletem em quem? As algébricas, as trigonométricas, as exponenciais e as logarítmicas. As funções que eu recordei para vocês, tá? Na aulinha. Então, a gente tem toda essa recordação exatamente para eu lembrar o quê? Que a função composta nada mais é do que uma função dentro da outra, tá? Eu pego uma e jogo. Então, aqui eu tenho funções compostas, onde que as minhas funções originais, que a gente sempre conhece, é ln de x, raiz de x. Então, sempre eu penso nisso, ok? Se eu pensar aqui, ó, mas sobrou um aqui. Bom, esse 1 já era da minha função original, porque eu só peguei a raiz e troquei por x. Como um aqui não tem x, ele não entrou. Então, ela ficou bem quietinha ali, tá? Esse 1 sozinho ainda. Então, é assim que a gente tem que pensar, ok, pessoal? Bons estudos a todos.